Opwise, o podcast oficial do Opilab. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Opwise, o podcast oficial do Opilab, onde toda semana você aprende um pouco mais sobre o mercado financeiro e mais especificamente mercado de opções. Eu sou Alexandre Abidum, aqui temos Marcelo Paz, como sempre, nosso especialista em tecnologia e mercado financeiro. E aí, Marcelo Paz, beleza? Fala, Bidum, boa tarde. Estamos gravando esse podcast à tarde, para quem vai ouvir, eu não sei que horário que o pessoal vai ouvir, mas é boa tarde. Hoje a gente tem um convidado super especial, mais um convidado internacional, né, Bidum? Apresenta ele pra gente. Exatamente. O convidado de hoje está falando com a gente lá dos Estados Unidos. Ele é gestor do fundo Crescat Capital, desenvolveu um modelo macro que identifica o estágio do ciclo econômico e os estudos dele já foram publicados na Bloomberg, do Wall Street Journal, CNN, Financial Post, Reuters, entre outros. Seja bem-vindo, Tavi Costa. Tudo bem, cara? Grande Alexandre e Marcelo, muito prazer estar aqui e estou feliz em conversar com vocês sobre qualquer assunto. Cara, o prazer é todo nosso, é uma honra ter você aqui como nosso convidado, principalmente por você ser gestor, você tem um outro olhar assim que com certeza vai trazer muitos insights para a gente, né? O nosso público aqui do Opilab é um público que opera majoritariamente opções na B3, né, aqui no Brasil. Eu queria que você contasse um pouco sobre quem é o Tavi Costa, como que você começou a se interessar pelo mercado financeiro, você já operava no Brasil ou já começou nos Estados Unidos, como que foi? Eu sempre tive uma atenção muito grande com relação ao mercado desde pequeno. Meu pai sempre foi um grande empreendedor, pequeno, de empresa pequena, então eu sempre participei muito da parte de negócios em geral. Quando eu mudei para os Estados Unidos para jogar tênis na faculdade, logo eu percebi que tênis era, talvez, não seria a minha profissão no futuro, então comecei a ler cada vez mais jornais. Eu lia praticamente, acho que essa foi a minha, ainda mais do que faculdade, acho que o maior aprendizado foi ler diferentes tipos de jornais em todo o mundo. Isso era uma coisa que eu fazia muito e tentava decifrar todos os termos de finanças. Eu sempre gostei muito de investimentos, mas como você chega, né, como um estudante aqui dos Estados Unidos, sem visto de trabalho e entre outros problemas que a gente tem quando a gente muda para cá, como você vai de um estudante para a parte analítica de investimentos? Eu acabei fazendo essa mudança depois, vindo para Denver, consegui um emprego numa empresa que se chama Crescat Capital. A princípio, a empresa sempre teve um ótimo track record, mas era muito pequena, não tinha muito nome no mercado em geral. A minha intenção era fazer mais a parte de marketing no início, porque eu não tinha muita parte analítica, mas obviamente eu queria entrar mais nessa parte. Então, com o tempo, eu comecei a cobrir principalmente países emergentes, depois eu comecei a olhar mais a parte macro, e eu comecei a criar modelos, né, que o Kevin, na verdade, criava modelos fundamentalistas, principalmente na parte de olhando ações em geral, indústrias, uma parte mais específica, e eu comecei a utilizar o mesmo conceito na parte macro. Eu acho que isso acabou desenvolvendo uma forma diferente de processo de investimento da Crescat, que eu acho que foi uma melhora, e depois disso eu comecei a publicar as minhas pesquisas que acabaram criando aí um pouco mais de nome para a empresa. Então, hoje eu sou gestor da empresa, me tornei gestor, sócio, enfim, estou extremamente relacionado em conexão, né, com o Kevin Smith. A gente acaba gestando o portfólio junto, e hoje a gente tem 4 ou 5 estratégias, né, que a gente acabou de criar, uma de metais preciosos, mais uma de metais preciosos, mas 5 estratégias que a gente vem tocando há um bom tempo já. Muito legal, Tavi. Aqui no Brasil, para se tornar gestor de fundo, tem uma super burocracia, o cara tem que estar bastante tempo no mercado já, tem que trabalhar na gestão de fundo, é até contraditório, porque para ele tirar o certificado, ele precisa já ser gestor, é uma coisa meio maluca. E eu sei que aí nos Estados Unidos é um pouco mais fácil isso. Como é que foi para você se tornar gestor? Conta um pouquinho para a gente como que funciona aí e como é que foi para você chegar. Bom, você já contou um pouco de como você chegou a ser gestor aí, mas como é que é essas regras aí nos Estados Unidos? Bom, eu acho que eu sou novo ainda, né? Estava falando para vocês antes da gente gravar, tenho 31 anos, mas sem dúvida foi muita coisa que eu tive que provar. Vou contar uma história que eu nunca contei, na verdade. Eu estava estudando para o CFA, ia fazer o CFA Level 2, e eu estava estudando sozinho no meu apartamento. E um certo dia eu tive uma ideia de um gráfico, de um modelo que eu tinha criado durante minhas horas de trabalho, e eu não conseguia parar de pensar nisso. Eu estava estudando para essa prova,
E a última coisa que eu queria era parar de pensar nisso e estudar para o CFA. Então, eu paralisei aquele estudo naquele momento, abri meu computador e comecei a criar o gráfico. E aí, no mesmo dia, passei quase a noite toda escrevendo um artigo sobre o assunto e publiquei no meu Twitter depois no dia seguinte. Ao publicar, o Wall Street Journal me ligou, no mesmo 20 minutos depois que eu publiquei o negócio, e foi realmente inesperado para mim. Aí, mas foi talvez uma alerta aí para mim, que eu deveria seguir nesse rumo. Eu conversei com o Kevin na época, eu falei, olha, eu tô com várias outras ideias que eu gostaria de publicar e eu não queria parar, eu não queria deixar que o CFA parasse. Isso eu posso muito bem voltar a estudar para o CFA. Ele disse, não, por favor, se você acha que você tem que fazer isso, faça. Então eu comecei a publicar mais coisas, aí no dia seguinte veio a Bloomberg, me ligou, e aí começou. Então eu comecei a publicar cada vez mais nessas mídias. Eu acho que isso me deu um pouco mais de nome no mercado em geral, e com o tempo o que começou a acontecer foi que eu comecei a levantar dinheiro pela mídia social, ou seja, eu trazia um nome para a empresa, né, que era uma qualidade que eu acho que era um pouco diferente do que havia no mercado na época, em termos de gráficos e análises, e com isso, alguns investidores chamou a atenção de alguns investidores, e eles começaram a investir na Crescent. Então, a minha ideia, assim, era, bom, eu posso simplesmente sair da Crescent e criar um fundo e começar a levantar meu próprio dinheiro, ou eu posso virar sócio da empresa. Então, eu puxei para virar sócio da empresa a princípio, afinal, ainda sou novo, preciso de experiência no mercado em geral, e foi isso que foi a minha ideia 4 anos atrás. Pedi para o Kevin para virar sócio da empresa, afinal eu tinha levantado mais do dobro que tinha de dinheiro no fundo naquele tempo, então eu tinha uma certa credibilidade dentro da empresa para fazer isso. A princípio, nenhuma decisão eu tomo sozinho na parte de portfólio, na parte de gestão do portfólio principalmente, nem o Kevin, os dois acabam a gente tem uma decisão mútua, então a gente normalmente a gente as decisões são bem fáceis de tomar, afinal a gente tem ideias bem parecidas, mas muitas vezes a gente nem sempre tem o acordo aí, né, nessas ideias, e faz parte desses argumentos que a gente tem diariamente de como gestar o portfólio. Eu acho que isso é saudável para essa parte, mas isso foi mais ou menos assim, as coisas foram melhorando, eu fui criando meu próprio nome, criando minha própria credibilidade, eu acertava em alguns temas, errava em outros temas, e eu acho que isso faz parte do mercado, né? Eu não tenho nada de cristal, eu erro quase diariamente nas minhas ideias e acerto coisas também. Eu acho que a ideia sempre foi acertar mais, eu ganhar mais nos seus acertos e perder menos nos seus erros. Então, sem dúvida, esse tem sido o meu foco. Com respeito à parte de né, certificados, entre outras coisas, aqui nos Estados Unidos não existe muito essa parte, eu não preciso de um CFA para ser um gestor, sem dúvida o CFA eu acho que é uma forma, apenas um caminho para você chegar no lugar que eu cheguei, mas não é necessário, não é uma coisa que você precisa. Sem dúvida, eu trabalhei muitas horas para chegar onde eu cheguei, não foi também por mais que eu não tenha estudado CFA, pode ter certeza que eu li quase todos os livros de CFA para chegar onde eu estou hoje, e ainda acho que tem muito mais para aprender, e esse conhecimento aí acho que é interminável, né? Tem sempre coisa para aprender e sempre coisa para outras teorias, teses de investimentos para ser criadas. Então, é uma profissão muito dinâmica e eu tenho muita paixão pelo que eu faço. Só para o pessoal que está ouvindo a gente ter uma ideia, Tavi, qual que é a quantidade qual volume financeiro que hoje você gere? Relativamente pequeno para, acho que, uma hedge fund, mas hoje a gente está próximo de 150 milhões de dólares. Acho que outras hedge funds maiores talvez chegam mais próximo de 1 bilhão. Para o Brasil, na verdade, não está pequeno em reais, eu acho que em termos reais é um nível já relativamente alto, mas ainda acho, né, para níveis padrões internacionais, eu acho que tudo depende. O que estava faltando na Crescent, na minha opinião, não era muito performance, faltava muito essa exposição com o nome da empresa, que eu acho que outras hedge funds já tiveram isso com apenas, às vezes, um gestor é muito famoso ou algo do tipo. Eu acho que faltava isso um pouco, e talvez o Kevin é meio tímido, nunca fez muita entrevista, uma pessoa que acaba focando na gestão do portfólio.
Então, eu espero que nos últimos anos, né, o que a gente tem feito, faltava realmente um retorno mais alto junto com essa exposição da mídia. A ideia é que essa junção muito provavelmente daria esse sucesso de levantar mais ativos no portfólio. Eu acho que esse ano tem tudo para ser esse momento para a gente, esse momento de inflexão, até mesmo o próximo ano também. A gente fez vários investimentos grandes numa indústria mineira recentemente. Nesses momentos agora que a gente está surfando uma onda boa em termos de performance, é tentar levantar o máximo de dinheiro possível e continuar alocando em lugares que a gente realmente acha que vai crescer, não no próximo mês, 2, 3 meses, mas realmente nos próximos 3 anos, 4 anos, essa mentalidade. Então, se Deus quiser, a gente está tomando as decisões certas, mas acho que tem muito ainda para crescer. E, Tavi, a gente que te acompanha sabe que desde 2019 você alertava para fragilidades que a gente tinha na economia global. Então, por exemplo, a gente via lucros corporativos que já vinham em queda, a gente via a curva de juros invertendo, teve um problema sério também de liquidez lá no mercado interbancário. Só que muita gente que não tem uma visão aprofundada no mercado, eles acham que o vírus causou o crash. Mas, na verdade, a gente pode dizer que talvez o vírus precipitou o crash, né? Então, eu queria te perguntar, sem o vírus, você acha que a gente teria tido essa correção forte já agora? Ou, vamos dizer, a euforia teria se prolongado ainda durante algum tempo? Eu acho que o que estava acontecendo naquela época, sem dúvida, já havia aí principalmente a parte de lucros já estavam contraindo. A situação que você falou dos sinais, principalmente da curva de juros aqui dos Estados Unidos, é um sinal de com um histórico incrível em termos de prever recessões no passado. E eu acho que, sem dúvida, a parte fundamentalista já estava deteriorando de forma significativa nos últimos anos, nos últimos meses, principalmente naquele final de 2019. Se eu me lembro corretamente, Japão teve acabou falando, acho que o PIB do Japão já tinha contraído naquela época, naquele quarto trimestre. Então já haviam economias grandes já tendo problemas naquela época, e principalmente aqui nos Estados Unidos. O que faltava, ao meu ver, era talvez, acho que ninguém esperava essa resposta do Federal Reserve, né? Essa resposta do Federal Reserve, eu acho que foi o que pegou talvez o mercado de surpresa. A pandemia, sem dúvida, deu uma acelerada nos problemas que a gente já vinha, principalmente na parte de endividamento, né? Eu acho que o endividamento corporativo do governo mostrou realmente que eles vão colocar tudo à frente, ou seja, essa desordem, né, fiscal e monetária praticamente não interessa, né, não está na prioridade deles, claramente, afinal, eles não teriam imprimido a quantidade que imprimiram e também não teriam feito, né, aumentado essa quantidade de dívida que a gente viu no governo. Os déficits chegaram a níveis que a gente nunca viu na história, ou já viu em períodos de guerra, né? Então, assim, sem dúvida, esse tipo de desequilíbrio que a gente está vendo, ao mesmo tempo, eu acho que, assim, até mesmo no mercado, se você olhar o mercado acionário hoje, eu posso dizer que eu nunca vi isso, nem olhando os números no passado, mas a gente não vê essa divergência, essa depressão de ganhos e a parte fundamentalista, praticamente todas as empresas em níveis baixíssimos, com relação ao preço de ações a níveis históricos. Eu entendo que o mercado financeiro é um mecanismo que acaba descontando, né, o fluxo de caixa de empresas em geral, o que deve acontecer no futuro, mas mesmo assim, acho que nem em nenhum período da história a gente viu essa divergência tão larga entre a parte fundamental e a parte de preço de ações. Então, essa desconexão, sem dúvida, é imensa. Eu acho que o que ocorreria se a gente não tivesse tido essa pandemia, muito provavelmente a gente teria a continuação dessa deterioração da parte de fundamentos da empresa, indicadores econômicos, macro, que a gente já tinha. Eu lembro da abertura de trabalho, já estava num declínio imenso no final do ano de 2019, que para mim já estava apresentando problema. Parte de taxa de desemprego de diversos estados, os Estados Unidos já estavam apresentando um aumento anual. Então, sem dúvida, eu acho que aquela tendência provavelmente iria continuar, e o que a gente ia ver, eu acho, na minha opinião, era uma pequena queda no mercado primeiro, uma correção de 15%, 20%, e o Banco Central ia provavelmente entrar de uma forma, da forma parecida que entrou, né, durante essa pandemia, e talvez atrasar um pouco o ciclo econômico, como a gente tem visto até o momento. Mas a gente está chegando a um ponto que
Né, quão efetivo, né, será esse tipo de política monetária e fiscal para o mercado, né, e por quanto tempo pode se sustentar esse tipo de múltiplo histórico que a gente está vendo, principalmente em algumas partes, setores da economia. Olha, eu não sei, eu acho que me parece mais o final de uma bolha do que o meio de uma bolha. É difícil falar isso, os modelos que a gente acaba montando para procurar esse tipo de informação e ter mais uma ideia do estágio que a gente está no ciclo econômico, realmente apresentam que a gente está numa parte bem atrasada já do ciclo. E esses múltiplos não são múltiplos que você vê no começo de um ciclo econômico. Então é muito difícil ver essa exaustão aí de crédito já na economia que já tem um tempo, na China, na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, que tem sido meio que os motores da economia global. Muito difícil a gente ver um crescimento orgânico nos próximos anos, então vai tudo depender desse estímulo monetário. Então, eu acho que esse vai ser o grande desafio dos próximos meses, essa continuação dessas políticas extremas, e se eles continuarem com isso, acho que vai causar outros problemas em termos de apreciação de ativos que servem de alternativa do sistema monetário. Tavi, você está falando aí sobre, você acabou de dizer sobre a oferta monetária, que é a saída que eles estão arrumando, né? Mas eu falo, às vezes, em alguns programas que a gente conversa, que a impressão de dinheiro, ela não tem limite de impressão, mas não dá para imprimir produto, não dá para imprimir a economia real, né? Então, eu acho que você concorda que existe um limite para essa impressão financeira, de alguma forma, que em algum ponto isso não vai mais resolver o problema, e a gente pode estar, inclusive, chegando perto disso, porque a gente está vendo que a economia não está reagindo, né? A economia real, pelo menos, as taxas inclusive de empresas falindo nos Estados Unidos começaram a cair, né? Mas continuam quebrando, elas estão só diminuindo o ritmo, e a bolsa está batendo máximas. Então, acho que é uma divergência grande. Você concorda com essa ideia? Ora, eu acho que a oferta monetária, como você disse, realmente não reativa a atividade econômica. Sem dúvida, vem reativando apenas preços de ativos de risco. Agora, a ideia, imagino que a ideia do Banco Central é que com o aumento disso, acaba aumentando o colateral de pessoas e investidores no mercado e acaba gerando um aumento de crédito novamente e criando crescimento. De alguma forma, isso deve gerar crescimento orgânico. O grande problema é que o endividamento, sem dúvida, está histórico. Então, como você tem esse crescimento natural ou talvez saudável de crédito quando você já atingiu um nível extremo de endividamento na parte corporativa e do governo também aqui dos Estados Unidos e global. Então, talvez o consumidor ainda possa, né, aumentar um pouco mais a sua dívida como todo. Acho que isso ainda tem um pouco mais de espaço, mas eu não vejo muito espaço ainda para crescimento nesse lado. Eu acho que a atividade econômica deve continuar mais ou menos estagnada, mas o que limita o Banco Central, qualquer Banco Central no mundo hoje, de continuar imprimindo, sem dúvida, é a inflação, né? Se a gente começar a ver essa perda de valor de moedas em geral, fiduciárias, que a gente vem vendo nos últimos meses, principalmente, e se a gente começar a ver o preço do consumidor a subir de forma significativa, que eu acho que a gente vai ver isso quando a gente começar o preço de commodities em geral começar a apreciar de uma forma também mais notória, que acho que não vem ocorrendo de uma forma também né, tão grande como ocorreram em outras décadas, como 1970. Eu acho que isso que vai começar a limitar bancos centrais em geral a imprimirem dinheiro. O que ocorreu recentemente com essa quebra, principalmente não recentemente, em 1971, com a quebra do laço do ouro entre o dólar, sem dúvida foi um impacto muito grande, né, com a parte de desordem fiscal, monetária, financeira que a gente viu. Eu acho que o que recentemente a gente ouviu da parte ilimitada, né, de impressão monetária que a gente escutou do Jay Powell, eu acho que isso daí, esse tipo de narrativa, ela tem o mesmo impacto que teve em 1971. E essa parte de desordem, mesmo em falta de disciplina. E essa falta de disciplina, sem dúvida, a gente chegou a um nível absurdo, né? Ninguém esperava que a gente estaria nesse momento. O que vale lembrar é que a gente tem mais 8,5 trilhões de Tesouro Nacional Americano que vão precisar de rolagem no próximo ano. Quem que vai comprar isso daí? Pode até ser que tenha demanda alta, mas eu acho que cada vez mais o Banco Central vai ter que participar disso. Isso se não acontecer nada mais, se a economia continuar normal, se tudo estiver tudo bem,
8,5 trilhões, não importa, vão vencer no próximo ano, no final de 2021. E alguém vai ter que comprar. Eu acho que cada vez mais o Banco Central aqui dos Estados Unidos vai ter que participar desse estímulo fiscal, e isso vai continuar sendo um problema, né, para suprimir a taxa de juros. Inclusive, Tavi, você tem uma frase que eu diria que é icônica, que você fala buy gold and sell stocks, né? Ou seja, compre ouro e venda ações. Na sua estratégia, você está com algumas ações nesse momento? Você pode falar quais? São só de mineradoras? Ou não tem problema compartilhar isso. Eu acho que a compra de ouro e a venda de ações, algumas pessoas pensam que seria uma forma assim, muito simplista, né, de acabar explicando o que está acontecendo, mas eu gosto muito. Eu acho que a compra de ouro não significa apenas ouro, né? Tem a prata, que seria uma maneira mais volátil de você comprar. Isso também seria a terceira, que seria as mineradoras. E tem outras formas de você adquirir investimentos que estejam atrelados a esse tipo de metais preciosos. Até mesmo o Bitcoin seria um deles. Agora, a gente não tem isso no portfólio. Na parte de venda de ações, a ideia sempre foi que o ouro e esses metais preciosos, na verdade, performariam melhor do que ações. Não significa que ações vão parar de subir, não significa que a gente vai ver um colapso amanhã, tem uma grande probabilidade. E não significa também que os metais preciosos não caiam quando o mercado caia. Na verdade, é um spread trade, e que quando o mercado cai, ouro cai menos, e quando o mercado sobe, ouro sobe mais. Não ouros necessariamente, mas principalmente as mineradoras. Então, quando a gente procura essas formas assimétricas de expor o portfólio em formas diversificadas, eu acho que isso que seria mais interessante como uma parte de gestão de portfólio. Em termos de ações, a gente tem apenas mineradoras hoje no mercado. Isso porque, atualmente, a gente tem várias empresas pequenas no nosso portfólio, algumas delas valem 20, 30 milhões, e a gente normalmente toma uma participação de 20%, 15% dessas ações que a gente gosta, de uma forma mais ativista, e então isso vem tomando mais espaço no portfólio. Se você olhar qualquer corretora, eles não deixam você ter muitas penny stocks. A gente tem várias no nosso portfólio hoje, acaba evitando você, infelizmente, comprar outros tipos de ações. Se eu fosse comprar outro setor da economia, se eu pudesse, que não cabe realmente no nosso portfólio, eu acho que eu compraria os tanqueiros aqui dos Estados Unidos, eu compraria também a parte de saúde. Mas atualmente a gente está mais focado num setor, não significa que teriam outros setores que têm ótimas oportunidades. Eu acho que você tem que reconhecer aonde o seu foco tem que estar, e a gente está no foco de comprar ouro e vender ações. Então, as melhores maneiras que eu encontrar de expor essa ideia de investimento, essa tese de investimento, sem dúvida, onde a maioria do nosso tempo tem ficado ali. Você acabou de falar entre as opções aí de possibilidades de reserva de valor, você falou do ouro, da prata e do Bitcoin também, né? Eu já vi você falando que gosta do Bitcoin, mas vocês não podem ainda comprar Bitcoin pelo fundo, é isso? Poderia comprar pelo mercado futuro. Na verdade, o Kevin, esse é uma coisa que a gente discorda. O Kevin, na verdade, não é fã dessa ideia, não gosta muito, não acha que tem história suficiente para a gente, principalmente, alocar capital de clientes, né? Ele, né, obviamente, não há problema em colocar. Eu tenho, pessoalmente, investimentos em Bitcoin, mas o Kevin não é uma pessoa que acaba gostando tanto dessa ideia de investimento. Eu acho que Bitcoin, na verdade, o que muitas pessoas, infelizmente, na mídia social acabam errando, ao meu ver, sem dúvida, existe a probabilidade, né, de um potencial imenso nesse mercado, assim como tem de prata, por exemplo, muito mais do que de ouro, mas não significa que o investidor deveria colocar todo o seu capital nesse mercado. E, infelizmente, o que a gente escuta bastante em mídia social é que as pessoas acabam vendo esse potencial de crescimento, acham que vão ficar rico fácil e acabam colocando todo o seu dinheiro nesses mercados. Acredite, cada vez que a prata cai 1%, eu recebo um monte de mensagem de gente falando que eu estou errado. É impressionante isso, porque assim, muito provavelmente você colocou o seu capital de uma forma errada. Você colocou muito dinheiro na prata e você não está conseguindo suportar uma queda de 2%, 3%. Sem dúvida, esse não é um problema que a gente tem no nosso portfólio, até agora, pelo menos, né? Então, todas as vezes que a gente viu a queda, na maioria, no preço da prata, a gente viu também uma queda no mercado de ações, que acaba servindo como hedge do nosso portfólio.
Então, existem formas de você redear o seu portfólio e cada um acaba utilizando a sua correlação de uma forma diferente. A maneira que a gente viu, acho que como você administra risco, na minha opinião, é realmente tomar atenção a esse tipo de mudanças de correlações. E eu acho que existe aí uma oportunidade imensa para esse tipo de compra de ouro e venda de ações devido a essa correlação. É muito difícil a gente ver dias em que o ouro acaba caindo e o mercado de ações acaba subindo. Na verdade, a gente não está vendo muito desses dias, mas existem alguns, e se essa correlação mudar, a gente vai ter que provavelmente ajustar o nosso portfólio. Mas atualmente eu acho que ainda tem muito a rolar ainda. Se você olhar essa proporção de ouro com relação ao mercado de ações, acho que ainda está no começo dessa jornada. Mas, enfim, eu acho que Bitcoin é uma forma interessante, um investimento interessante. Participei de várias conferências nesse mercado de criptomoedas. Acho que sou uma das pessoas mais inteligentes que eu já encontrei. Tive ótimas conversas com pessoas que estão criando produtos muito interessantes, que devem criar valor aí nos próximos anos. Na verdade, não tem nada a ver com Bitcoin, era mais a ver com blockchain. E eu acho que, sem dúvida, esse mercado vai cada vez mais tomar espaço no mercado financeiro em geral. Eu acho que existe uma probabilidade, sim, de um potencial de retorno alto nessa indústria. Boa. Eu queria saber, já teve por acaso alguma estratégia que você talvez no começo da sua carreira imaginava que era uma estratégia que funcionava bem, e de repente ela se provou contrária e você teve que adaptar? Nossa, tenho várias, mas eu vou compartilhar uma grande. E as pequenas já ocorreram, né? A gente normalmente a gente tem em média 15 ou 10 a 15 temas no portfólio, mas eles acabam se envolvendo ou se atrelando a 3 temas de convicção maior. A gente já tinha, em 2017, para você ter uma noção, a gente tinha posições vendidas no mercado. Na verdade, foi no começo de 2017, quando teve aquela queda em 2015, no final de 2015, eu achava realmente que o mercado estava virando, que a gente estava no final do ciclo econômico, mas não havia o mesmo número de sinais que né, em 2019, por exemplo, e 2020, a gente estava encontrando. Eu acho que foi uma falta, na minha opinião, de talvez conhecimento ou pesquisa profunda com relação ao ciclo econômico e indicadores que realmente se correlacionam com essas mudanças no ciclo de negócios. Então, eu acho que isso foi um aprendizado. Afinal, o que eu estava encontrando na época, em 2016, principalmente 2017, não era muito na parte fundamentalista, era mais um achismo, talvez. Então, eu acho que o que causou naquele período foi quando exatamente eu comecei a criar mais modelos econômicos na época para provar que eu tinha uma tese de investimento válida. E na época, depois, com o tempo, eu comecei a perceber que essa tese não estava válida. E quando chegou no final de 2017, que a gente começou a recriar muitos dos modelos que a gente tinha, eu comecei a procurar formas diferentes de analisar o mercado, até mesmo na parte de sentimento, e foi então o período em que eu acho que esse aprendizado acabou valendo a pena, que foi o momento em que a gente realmente aumentou nossas posições no final de 2017 com relação ao mercado em geral, na parte vendida, e 2018 foi um dos melhores anos. Fácil ver o portfólio, você perdendo dinheiro no portfólio. Já tive anos que faz parte do mercado, faz parte de ser um gestor, mas obviamente você quer evitar e melhorar o seu processo cada vez mais. Eu acho que faltava essa mescla, né, de formas diferentes de approaches de investimento, de valor, parte macro, a parte técnica. Quanto mais você envolve essas formas diferentes, eu acho que você tem uma vantagem com relação a outros investidores em geral. Então, quanto mais a gente foi adicionando, né, a gente na época acabou contratando uma pessoa apenas para criar essa parte de modelos quantitativos. Então, o que a gente foi adicionando para o mercado na época, como parte do processo de investimento, eu acho que acabou ajudando bastante onde a gente está hoje. Não significa que não estaremos errados no futuro. A gente normalmente tem 3 temas. Hoje a gente tem o tema da China, que é um tema que não vem dado certo recentemente. Já ganhamos anos por causa desse tema, por exemplo, com a desvalorização do yuan por um tempo e depois volta ao normal. E 2015, por exemplo, foi um ano que a gente ganhou muito dinheiro nesse mercado. 2016 foi um outro ano que acabou salvando o ano. Então, assim, acho que o grande ponto é você procurar formas baratas de colocar um investimento no qual, caso você perca, pelo fato de elas estarem baratas, você acaba não perdendo muito.
eu vejo as empresas de exploração dessa forma hoje, mas eu acho que tem vários outros investimentos aí que acabam entrando nessa categoria. Faz parte você errar e tentar procurar formas diferentes de analisar o mercado e tentar somar para a sua experiência e não ver de uma forma diferente. Eu já passei por vários momentos assim, eu acho que vou passar por muitos ainda. Com certeza, muito legal você compartilhar esse tipo de coisa, porque a gente que é pequenininho, a gente faz as operações individualmente, a gente também passa por essas coisas, por essas situações, mas de forma absurdamente menor, né? Que é com o nosso dinheiro. E a gente ouvir que de um gestor de um fundo grande, o quanto isso acontece com todo mundo, né? Todo mundo é investidor da mesma forma, só muda, na prática, muda o tamanho, né, Tavi? Uma coisa que você falou que é interessante, às vezes você entra no investimento, né? Vamos supor, você compra uma parte significativa do seu portfólio, uma coisa que eu sempre faço bom, a chance aqui é de eu ganhar 20%, 30%, vamos supor, na minha cabeça, pelo menos eu estou planejando. Olha o gráfico e tenta visualizar uma queda de 20%, 30% do valor que está hoje. Como isso, né, mudaria a sua opinião? Você realmente compraria mais barato ou você ficaria com medo e sairia da sua posição? A parte da prata, isso ocorreu recentemente, né, e sem dúvida pode ocorrer novamente. E é uma situação na qual você tem que, né, repensar a sua tese de investimento e ver se realmente ainda faz sentido você continuar nesse investimento ou você está errado. Ter convicção nesses momentos, eu acho que é uma hora onde você ganha mais dinheiro, que é a hora que você toma vantagem dessas flutuações do mercado que muitas vezes não fazem sentido. As mineradoras têm tido um excelente desempenho, né? Inclusive, elas compõem boa parte da sua tese de investimentos por conta do ouro e da prata. É um setor que tem muitas oportunidades, como você vem dizendo sempre. Mas qual que seria uma possível ameaça, um ponto de atenção para esse crescimento? Porque muita gente acompanha o que você fala e eventualmente pode estar querendo apostar nessa, junto com a sua opinião, né? Eu acho que quando eu penso sobre as formas diferentes que a gente pode estar errado, se ferrar nesse tipo de investimento, seria se a gente realmente ter crescimento orgânico na economia nos próximos meses. Eu não acho que isso vai acontecer por causa da quantidade de dívida que a gente acabou atingindo aqui nos Estados Unidos, principalmente depois da pandemia. Eu acho que essa talvez seria o argumento mais plausível aí, né, com relação à nossa tese hoje. Na parte de deflação e inflação, eu acho que as duas categorias aí acabam ajudando o ouro, porque a deflação, o que pode ocorrer, na verdade, seria um período no qual os títulos de governo no mundo todo, né, que a gente está próximo de 15 trilhões com títulos com juros negativos, numa situação de deflação, eu acho que esses números aumentariam ainda mais e criariam aí mais uma razão para você comprar ouro. Rendimentos de investimentos estão uma depressão praticamente em quase todos. Corporativo está abaixo de inflação. Se você olhar os rendimentos dos ganhos das empresas aqui dos Estados Unidos com relação à inflação, está no nível mais baixo da década. Os 15 trilhões que a gente tem de títulos no governo também em juros negativos. Então, tem várias razões, né, para você procurar ativos que devem apreciar né, ao invés de rendimento. Então, o rendimento na parte de juros. Então, esses rendimentos, acho que investimentos na parte de apreciação do preço devem ganhar mais espaço, e ouro e prata com relação ao que a gente tem de oferta monetária, sem dúvida me parece mais atraente do que você comprar um ativo que está em múltiplos históricos, como tecnologia, entre outros. Hoje o Yuan está a 7, né? Se a gente chega ao Yuan a 9, 10, isso sem dúvida é um choque deflacionário para o mundo todo, né? Afinal, esse é um dos motivos pelo qual a gente não teve inflação em países desenvolvidos, tem sido essa desvalorização da moeda chinesa, né? Então, se isso desvalorizar ainda mais, que a gente acha que é possível, sem dúvida isso pode ter um certo impacto na expectativa de inflação do futuro e pode também aí ter um problema com o ouro. Mas ainda assim a gente ganharia no nosso portfólio, não seria uma coisa que a gente perderia dinheiro, mas poderia, sem dúvida, causar aí uma pausa em algumas dessa apreciação, esse bull market que a gente acredita que a gente está no preço de ouro, principalmente. Infelizmente, muitas pessoas acabam olhando o preço do ouro apenas pelo preço, né? E falando, olha, o preço já está no seu nível histórico, na alta aí, então não tem muito potencial, né, de crescimento nos próximos anos. Na verdade, isso é a grande mentira, né, dos analistas de plantão aí. Eu acho que o ouro ele tem que ser principalmente analisado não só com relação
a outros ativos, mas também com a oferta monetária. E quando a gente olha principalmente a prata a níveis históricos baixos com relação a M2, né, o index de M2, claramente que a gente ainda tem muito ainda por percorrer aí nesse mercado. Na parte de mineração também, né, a gente olha, a Apple hoje tem aproximadamente 3,5 vezes o valor de mercado do que a indústria inteira de metais preciosos. Então, assim, a simetria ainda me parece extremamente atraente para os próximos anos, e eu acho difícil a gente estiver errado, eu acho que vai ser por causa de crescimento orgânico. E no relatório do Q2 da Crescat Capital, né, na carta, vocês mencionaram que as mineradoras elas estão gastando pouco CAPEX, mesmo estando num cenário favorável. Por que você acha que isso está acontecendo? Essa é uma situação interessante. A gente conversa bastante hoje em dia. Eu passo, na verdade, a maioria do meu tempo conversando com empresas e tem sido uma ótima experiência. E eu faço essa pergunta para todas as pessoas que eu converso. E a resposta que eu recebo, na verdade, é com relação a esses últimos anos, né? Que poucas pessoas sabem disso, mas a indústria de mineração de ouro e prata passou por um bear market nos últimos 10 anos, devido a essa queda constante do preço de ouro, principalmente da prata, e não em reais, em dólares. Então, isso teve um impacto no qual a administração dessas empresas tiveram que talvez se tornarem mais conservadores em geral. Então, a gente viu pouca diluição de equity nos últimos anos, a gente viu pouquíssimo aumento de dívida, e a parte do CAPEX, né, sem dúvida, foi outra situação que diminuiu bastante. Afinal, essa era uma reputação que a indústria tinha há um tempo, de que é uma indústria que gasta muito dinheiro, né, e paga seus empregados a níveis absurdos e que continua diluindo o equity há muito tempo. As três coisas que eu acabei de comentar já não estão ocorrendo esse ano, nos últimos anos, e pela primeira vez o que a gente está vendo realmente é essa divergência do ciclo de gastos aí de capital, de investimentos, do CAPEX, com relação ao preço do metal. A gente nunca viu o preço do ouro atingir um nível recorde e essas empresas não estarem gastando ou investindo da maneira que investiram no passado. Sem dúvida, se tem um tema que eu pudesse, né, que eu falaria que eu acho que pode muito bem ocorrer nos próximos anos, vai ser essa falta de investimento em commodities em geral. Não é apenas em ouro e prata, isso vem ocorrendo em cobre, minério de ferro. E isso vai ter um impacto enorme, né, enorme nos próximos anos, assim como principalmente se desenvolver mais esse período de eletrificação que a gente está falando há um tempo, de veículos elétricos, entre outros. A gente vai precisar de cobre, vai precisar de prata. E não tem depósitos suficientes, descobertas suficientes nos últimos anos, investimentos em exploração nos últimos anos para suportar esse tipo de mudança no mercado. Então, número um, ou essas tecnologias novas que sairão aí vão ter que, nunca que serão nos preços tão baratos que a gente viu no passado. Eu acho que provavelmente a gente vai ter uma inflação em preços de ativos em geral, mas eu acho que ainda mais provável que, né, o preço de commodities em geral suba ainda mais por causa dessa diferença, né, de demanda altíssima e a falta, até petróleo provavelmente vai se encaixar nesse mercado também. Não hoje, eu não acho que é o momento, gás natural vai ser outro, mas isso tem um impacto normalmente 5 anos de agora, 3 anos de agora. Então, isso tudo vai ser muito provavelmente uma tendência macro que vai criar uma oportunidade imensa para mineradoras ou empresas produtores nesse tipo de mercado, e que muito provavelmente eles vão ficar à procura de exploradores, né? Quem são os exploradores que hoje estão com os melhores depósitos, as melhores propriedades, que realmente têm a probabilidade alta de encontrar esses tipos de minérios ou metais. Então, eu acho que ouro, prata, a gente vem focando cada vez mais nessas propriedades baratas no mundo todo, lugares como Bolívia, Peru, que ainda não foram muito explorados, como no passado em alguns outros lugares, entre outros, Canadá, Austrália, México, Estados Unidos. Existem oportunidades muito interessantes. Tem muito para mudar ainda, né? A parte geopolítica pode afetar esse tipo de investimento também, mas eu acho que essa vai ser a oportunidade. Até mesmo depósitos de cobre me parecem interessante. Isso tudo provavelmente vai acontecer nos próximos 2 a 3 anos, na minha opinião. Aproveitando que você falou aí da necessidade dos metais preciosos
ou os metais industriais aí, né, o cobre, a prata, para o mercado dos carros elétricos e toda a parte de eletrificação, como você comentou. Qual a sua opinião a respeito da Tesla, o que está acontecendo com a Tesla, que é a ação da moda aí nos Estados Unidos, né? Tá todo mundo falando da Tesla, comprando Tesla, inclusive ela era para ter entrado no SP500, essa daí não entrou agora, né? Qual que é a sua opinião a respeito disso tudo aí? Mostra a euforia do mercado, né? Sem dúvida, é uma empresa que praticamente não ganha dinheiro há muito tempo, talvez tenha começado a ganhar dinheiro, uma contabilidade muito agressiva para a gente ter uma opinião sobre se eles estão ganhando dinheiro ou não, mas sem dúvida, os múltiplos que a gente vê numa empresa como a Tesla são absurdos, a gente vê isso em outras partes do mercado. Por sinal, a Tesla estava performando melhor do que as ações, né, da Venezuela, né, com hiperinflação que a gente tem lá. Isso é impressionante, né? Realmente é uma coisa que coloca uma perspectiva, né, com relação a esse tipo de performance fora do normal que a gente vem vendo nesse mercado. Sem dúvida, a gente está numa bolha aqui nos Estados Unidos. A grande pergunta é quando estoura. Eu acho que não é se vai estourar, é quando vai estourar. Muitas pessoas concordam, e algumas pessoas têm esse perfil de investir nesse tipo de mania. Eu não acho interessante, eu acho que realmente o perigo é muito mais alto do que a oportunidade. Não vejo prêmio em investir em uma empresa como essa, mas sem dúvida, né, como inovação, né, como a parte de inovação, eu acho que a Tesla, né, acabou acordando o mercado de automóveis em geral. Eu acho que isso aí muitas pessoas talvez discordam com isso, mas eu acho que, sem dúvida, se você já dirigiu um Tesla alguma vez na sua vida, eu já dirigi um. Eu não teria um, mas eu já dirigi, e realmente é um carro bem interessante. É sensacional dirigir o carro. Já vi que tiveram outros problemas no passado, então eu tenho uma opinião, na verdade, não extremamente contra o mercado, o que eles vêm produzindo. Uma opinião contra os múltiplos e o que eu acho que o mercado vem precificando nos últimos anos em histórias semelhantes, né? Por exemplo, na parte de software, existem ótimas empresas crescendo vendas, crescendo os seus lucros nos últimos meses, de formas que a gente não vê em vários outros setores e indústrias da economia. Agora, o grande problema não é isso, né? O grande problema está sendo os múltiplos que a gente está vendo. A empresa é ótima, mas será que ela merece estar com múltiplos, por exemplo, negociando a 50 vezes o que eles ganham de receita anual? Não, muito provavelmente não, isso não existe, nenhuma empresa merece esse tipo de múltiplo. A não ser que a empresa, né, a gente sabe que essa empresa vai ser a próxima Amazon, mas assim, nem mesmo isso eu acho que valeria você pagar isso. Então, eu acho que tem muita coisa precificada, a perfeição no mercado em geral, que eu não acho que vai, né, muito provavelmente, eu acho que não vai se vingar. Eu acho que a gente vai ver um momento aí no qual preços estão extremamente desconectados com outras partes do mercado, que eu acho que a gente vai acabar vendo aí vai fechar essa divergência e muito provavelmente os preços vão ter que cair aí para encontrar os fundamentos desses modelos de negócio. Você fez um tweet onde você mostrou que os yields das junk bonds de tecnologia estão nas mínimas, enquanto os valuations das empresas de tecnologia estão nas máximas. Eu queria saber o que você acha dessa tese que circulou por aí, de que agora as pessoas começaram a ver as ações de tech como safe havens, né? Porque muitas acabaram se valorizando durante a pandemia. Com todo respeito, eu acho que esse tipo de tese é quase um absurdo. Qualquer pessoa que fizer um investimento, uma análise mais profunda com relação à parte de tecnologia, você percebe rapidamente que esse é um setor da economia extremamente cíclico, e se o mercado cair, muito provavelmente esse setor cairá também. O que a gente está vendo atualmente é que existem algumas empresas que se beneficiaram da pandemia, sem dúvida. Algumas delas, principalmente na parte de venda online, entre outras plataformas de nuvens, entre outras tecnologias que se beneficiaram. Mas existem empresas por aí, por sinal, se você olhar os ganhos da Nasdaq, que é mais de 50% em tecnologia, você pode ver lá que os seus ganhos estão contraindo, eles não estão crescendo, que é uma divergência também com os preços do índice. Então, eu acho que claramente outras empresas estão se beneficiando desse período. A gente está vendo no Brasil a quantidade extrema de IPOs, a gente vê aqui nos Estados Unidos algumas empresas que, como eu disse, realmente não estão se beneficiando da pandemia, com múltiplos absurdos.
E eu não sei, eu acho que esse tipo de narrativa que normalmente vem no fim do ciclo econômico vão provavelmente se provar aí incorretas, mas faz parte de qualquer investimento, a gente perdeu dinheiro nessa parte do portfólio, mas eu acho que o que a gente viu hoje, por exemplo, me parece não me parece sustentável o que a gente viu, principalmente na parte de apreciação diária da Nasdaq hoje. Me parece que a gente vai ver mais uma queda ainda, e acho que essa queda não acabou, não. Mas, enfim, obviamente isso tem tudo sido suportado pela quantidade extrema de diluição monetária, e a grande pergunta né, aonde isso tudo vai parar. Eu acho que quanto mais eu penso nesse tipo de tese de investimento, eu volto à nossa tese principal, compra de ouro e venda de ações em geral. Eu acho que essa tese... Essa sim seria a parte mais defensiva do mercado, que vai se tornar, ao meu ver, a parte de crescimento, né? São as mineradoras, que todo mundo vê, o ouro, na verdade, é a parte de proteção do portfólio. Na minha opinião, isso vai mudar, porque as pessoas vão começar a ver a possibilidade, nesse potencial de crescimento, principalmente na prata e mineradoras, e vão começar a olhar, enxergar isso de outra forma. Eu acho que todo investidor, ao alocar capital hoje em mineradoras, tem que pensar dessa forma. Esse não é um investimento de proteção, é um investimento de crescimento, na minha opinião. Que saiba disso na hora que cai também, porque tem volatilidade. Aqui no Brasil, a gente está falando aqui para o mercado brasileiro principalmente, né, Tavi? Eu já vi você falando que você acha que o real ainda pode se depreciar bastante até o final desse ano, né? O que você... E aí, por conta disso, muita gente tem medo de mandar dinheiro para os Estados Unidos, porque a maioria das pessoas acha que já está muito caro, né? O que você diria para essas pessoas que estão com medo de mandar dinheiro para os Estados Unidos nesse momento, por exemplo, e investir fora do Brasil? Olha, eu ficarei surpreso se a gente não ver, né? Eu já falei isso algumas vezes, mas ficarei surpreso se a gente não chegar a atingir o número 6 aí no câmbio do Brasil, no dólar, até o final do ano. Se não for no fim do ano, vai ser muito próximo, na minha opinião, né? Eu acho isso porque realmente a falta, né, na minha opinião, um pouco de prudência, né, do Banco Central do Brasil com a política monetária que a gente está vendo, e a falta, o descuido, né, acho que seria a palavra certa, seria o descuido com o câmbio, vai se provar também, provavelmente, um problema aí no mercado do Brasil. Infelizmente, eu acredito que o câmbio, principalmente em países emergentes, não sei porque tem essa tendência de desvalorizar o câmbio para melhorar a parte de exportação, é um modelo econômico que nunca deu certo. Por favor, não utilize a China como exemplo de que deu certo, que realmente não deu certo. Então, assim, eu acho que o que vai acontecer, muito provavelmente, é que esse descuido com o câmbio deve causar mais volatilidade, e o problema da inflação. A gente sabe que o Brasil sempre teve um problema com inflação, e essa desvalorização cambial, ela acaba influenciando isso. Muito provavelmente a gente vai ver isso, na minha opinião. Então, se a inflação começar a aumentar no Brasil, que acho que já vem aumentando em alguns índices que você provavelmente olham também, eu acho que isso aí vai começar a, talvez, de uma certa forma, assustar alguns investidores que provavelmente não alocarão capital em alguns lugares como o Brasil. Eu acho que, sim, países emergentes normalmente têm tendência de apreciação de ativos de risco em períodos em que o ciclo econômico está no começo, principalmente global. Não é o caso hoje. Infelizmente, o Brasil tem o seu próprio ciclo, mas está dentro de um ciclo econômico global. E quando o ciclo econômico global entra num declínio, o Brasil não é uma ilha e, obviamente, ele acaba tendo impactos. Então, infelizmente, por mais que torça muito para o Brasil, eu não acho que o Brasil esteja no momento de compra, principalmente devido ao câmbio. Eu acho que cada vez mais investidores que estão olhando o preço do ouro, principalmente em reais, com medo de investir porque já está numa alta, vão acabar perdendo o bonde aí, enquanto cada vez mais o ouro vai continuar subindo com relação ao real. Vale lembrar que nos últimos 10 anos, apenas 2 anos o dólar desvalorizou. 2. Então, assim, a probabilidade de você ganhar, se você olhar 20 anos atrás, não vai ser muito diferente. Então, assim, a probabilidade de você ganhar dinheiro comprando ou segurando ativos em reais é muito difícil. Algumas pessoas utilizam formas diferentes de se proteger com relação à inflação no Brasil. Uma delas seria a compra de ações, mas eu prefiro a compra de metais preciosos. Eu acho que essa talvez seja a forma mais direta de você ganhar dinheiro nesse tipo de câmbio.
Ainda na carta do Q2 da Crescat, vocês mencionam que o mercado acionário está mais caro hoje do que durante o período de 1929 e de 2000. Quais os motivos disso para quem está nos ouvindo e talvez não façam uma análise tão detalhada assim? Gostei da pergunta. Olha, tem várias formas que a gente olha. Uma delas seria, por exemplo, você olhar o mercado com uma coisa que o Buffett gosta bastante, né, o mercado de trabalho, desculpa, o valor do mercado hoje daqui dos Estados Unidos, né, o market cap de todas as empresas, agregar e dividir pelo PIB dos Estados Unidos. Isso, sem dúvida, já mostra que a gente está em níveis históricos, acima, principalmente antes de 1929, da queda, e também da bolha de 2000. Eu acho que, assim, na parte de fundamentos e métricas que a gente acaba utilizando para olhar, existem várias formas. Se você olhar, né, a parte do preço com relação às vendas, você vê também esse problema. A parte de preço com relação a lucro atual, não era tanto, agora, depois da pandemia, sem dúvida, isso se tornou um problema já. Alguns índices já estão bem acima do que estavam, por exemplo, na crise, antes da bolha, bem no momento da bolha de 2000. Agora, de uma certa forma, o que a gente está vendo também é meio único, né? Na parte de desequilíbrio de crédito que a gente está vendo aqui nos Estados Unidos, é uma coisa que a gente não vê há muito tempo, né? Então, por exemplo, em 1929, essa quantidade de dívida que a gente tem hoje aqui nos Estados Unidos, sem dúvida não era tanto o caso, afinal, havia até mesmo um laço com o dólar e o ouro. E esse tipo de política monetária que a gente está vendo também é uma coisa que mudou bastante desde dos anos passados. Vocês sabiam que a taxa de juros, por exemplo, aqui dos Estados Unidos, ela era atrelada à escassez do ouro. Se havia muita escassez do ouro, a taxa de juros subia. E se havia pouca, né, se havia abundância, né, de ouro e prata em geral, o que acontecia é que a taxa de juros caía. Imagina se isso fosse, se esse seria aí, né, a métrica, não estou falando que deveria ser, mas se fosse, a taxa de juros estaria muito acima do que está hoje. Então, eu só estou querendo mostrar formas diferentes de você acabar, né, deixando uma certa disciplina, né, principalmente fiscal, que eu acho que a gente vem perdendo há muito tempo aqui nos Estados Unidos, principalmente. Na parte de ativos, né, uma coisa que eu acho que me pegou de surpresa, que eu realmente estava completamente errado, e não sei se estarei errado por muito mais tempo, mas que eu não imaginava que tomaria uma depressão praticamente, que a gente viu em termos de números econômicos aqui nos Estados Unidos, depressão no mercado de trabalho, principalmente, uma coisa que a gente nunca viu na história, né, esse tipo de número que a gente já vê de desemprego. Então, uma coisa que eu não acreditava era principalmente o preço de imóveis. Aqui em Denver, por exemplo, a gente está vendo preços de imóveis subindo um absurdo. Né? Quem diria que ia levar uma pandemia e uma recessão para as pessoas comprarem casa? Eu nunca que eu conseguiria prever esse tipo de impacto na economia. Mas, sem dúvida, é o que a gente vem vendo já há um tempo. Preços de carros, a gente está vendo subir um absurdo. Não é por causa de compras ou vendas. Na verdade, isso tem a ver com problemas mais técnicos, falta de oferta. Enfim, tem várias situações ocorrendo na economia hoje que são interessantes. Uma forma que eu acho interessante de olhar o mercado em geral de ações aqui nos Estados Unidos, pouquíssimas pessoas olham, é olhar versus a oferta monetária. Afinal, querendo ou não, o mercado acionário ele é uma forma de você se proteger com relação à inflação, né? Com relação à desvalorização cambial. Então, se você olhar o preço, por exemplo, do S&P 500, né, adicionando os retornos de dividendos e tudo mais, durante a história, com relação ao índice de oferta monetária, você vê também que a gente atingiu os níveis, né, históricos da bolha de 2000, né, e seria outro ativo que já está extremamente caro com relação a essa expansão monetária que a gente tem visto até o momento. Então, eu acho que o que vem ocorrendo, na verdade, foram anos e décadas, né, no qual metais preciosos perderam seu espaço como ativos, né, como formas de ativos, de alternativas de investimentos em geral. Quando você conversa aqui nos Estados Unidos, você vai falar com um conselheiro financeiro, muito provavelmente ele vai te falar para você comprar uma parte em renda fixa e outra parte em renda variável, ou também uma outra parte em ações. Ninguém fala de ouro e prata aqui nos Estados Unidos. E isso vai mudar muito, na minha opinião, nos próximos anos. Uma coisa que existia nos anos 70, existia nos anos 80 e se perdeu aí nas últimas décadas. Eu acho que isso vai mudar provavelmente.
E isso vai causar aí uma mudança grande em termos da apreciação, né? Afinal, a falta de alocação de capital nesses mercados muito provavelmente vai impactar o próximo valor, até mesmo o valor da demanda desses ativos. Enfim, eu acho que tem várias formas de você analisar o mercado acionário, mas tá um absurdo o que a gente está vendo hoje. Emendando então nessa sua resposta, né? A gente está chegando ao final infelizmente, né? Estamos chegando ao final, que esse papo está muito bom. Mas a gente costuma fazer uma pergunta no final que a gente chama de pergunta Opwise, que é uma pergunta que traz para vocês darem uma resposta, uma dica para os investidores, né? Eu queria que você dissesse para a gente, para quem está comprado 100% em bolsa, que acha que o Fed intervindo vai resolver todos os problemas, qual dica que você daria? O que você diria para essas pessoas? Olha, eu diria que uma dica que eu acho que vai parecer estranha, talvez seja a parte de liquidez. Preste atenção na liquidez. Eu acho que tem muita gente calculando liquidez no mercado de forma incorreta, apenas analisando liquidez como parte principalmente da expansão monetária, esquecendo que a expansão monetária está sendo utilizada para fundiar o estímulo fiscal, né, e esses déficits extremos que a gente tem visto. Essa rolagem da dívida de Tesouro Nacional Americana pode sim sugar a liquidez do mercado, afinal, essa liquidez não está entrando no mercado, está sendo para pagar a dívida do governo. Então, eu acho que isso pode sim ter um impacto nessa liquidez. E olha, valorações de empresas em geral, elas não crescem para o céu, uma hora isso acaba. E a gente está realmente no nível extremo, já atingiu um nível extremo, e quando você vê momentos no qual o mercado de ações cai dessa forma que caiu nos últimos dias, olha, pode muito bem voltar no próximo mês, as coisas voltam ao normal, tá tudo certo, mas não é uma coisa normal, a gente não vê esse tipo de queda que a gente está vendo, mais uma vez, de 3, 4% da Nasdaq, ela não cai normalmente dessa maneira, né? Então, por mais que tenha subido hoje e pareça que as coisas voltaram ao normal, eu acho que esse excesso de liquidez ele está já precificado no excesso de múltiplos dessas empresas. E eu acho que vale cada vez mais para investidores procurar alternativas que sejam baratas com relação à expansão monetária. E eu acho que ouro, prata e mineradoras, na minha opinião, continuam sendo o seu mercado. Só vale lembrar uma coisa, que tem pessoas que às vezes mandam mensagem para mim falando isso, às vezes o preço do ouro, às vezes o preço de ações caem e o preço do ouro cai junto. E eu recebo mensagens de pessoas falando assim, mas não era o ouro que era para servir como hedge? Não era, eu nunca falei isso. Uma coisa que eu queria dizer claramente é que eu tenho uma posição vendida no mercado de ações, ou seja, quando o mercado cai, eu ganho dinheiro com o mercado caindo. Quando ele sobe, eu perco dinheiro, mas o que vem ocorrendo é que o mercado de ouro, né, a prata e mineradoras vem subindo mais. Mas essa tem sido a minha hedge. Quem está comprando ações e comprando ouro, não é isso que eu venho fazendo. Isso é uma correlação que eu não estou defendendo. É uma outra correlação. Não estou falando que está errada, é uma coisa que eu não tenho feito no meu portfólio. Então, eu quero deixar isso bem claro, que tem muita gente fazendo isso, e eu já cansei de receber mensagem sobre esse tipo de coisa. Tavi, cara, muito obrigado pela sua presença, foi muito legal, muito enriquecedor, como sempre. Como que o pessoal te acha nas redes sociais? Bom, eu estou em algumas formas, eu estou no Twitter, @TaviCosta, eu estou no LinkedIn, se alguém quiser adicionar, eu adiciono todo mundo lá que pede, e também a Otávio Costa, e também Tavi Costa Macro, eu acho que é @Tavi Costa Macro no Instagram, seria a outra forma de você procurar. A gente também tem nossas cartas disponíveis no www.crescat.net, NET, se alguém tiver a fim de ler alguma coisa mais profunda, todas estão disponíveis no site, e tem entrevistas lá também, se alguém quiser assistir alguma entrevista, tem diversas lá, que acho que tem formas diferentes que a gente já elaborou nossas teses de investimentos. Boa, é isso aí, pessoal, leiam porque o conteúdo é riquíssimo, eu recomendo. Marcelo Paz, como que o pessoal encontra você nas redes sociais? Bom, primeiro, como sempre, agradecer a presença. Tavi, muito obrigado pela sua presença. Foi sempre um papo muito bom quando você está conversando com a gente, e espero que você possa comparecer mais vezes aqui. A gente, algum dia até de repente fazer um ao vivo desse aqui. A gente vai para os Estados Unidos e faz um ao vivo. Para me encontrar, pessoal, Marcelo com 2 L's, H Paz no Instagram, e de lá acha as outras redes.
e acho que já está suficiente. E você, Abidum, conta aí como é que a gente te acha. Bom, pessoal, o meu Instagram é @velhoinvestor, lá vocês me encontram. E se você estava assistindo esse podcast e você gostou, obrigado pela sua audiência, compartilha com seus amigos, segue a gente nas redes sociais, @opilab.app no Instagram, nosso canal do YouTube é Opilab, no Facebook também é Opilab. Visite o nosso site www.opilab.com.br, a gente tem um blog lá onde a gente coloca artigos toda semana. E é isso, hoje ficamos por aqui e até a próxima!